Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos também, eu estava falando tempos atrás, eu entrei na ciência da religião e a minha mãe sempre falava comigo, você não entra na teologia, estuda teologia, vai lá, você investir numa questão muito importante. Aí eu falei, eu entrei. Isso não é teologia, não é ciência da religião. Aí eu fiquei discutindo com ela. É uma cultura, muitas vezes, que nós temos que entender que tem pessoas que aproveitam. Por exemplo, o jogador alemão, né, Lucas Podolski, ele fala que o futebol é como xadrez, mas há uma diferença, né? Ele vai colocar aqui, mas sem o dado, ou seja, o futebol é como xadrez. Tem as suas surpresas, mas sem os dados, ou seja, dados é o quê? Sem aqueles elementos. A maioria das vezes você está ali jogando xadrez, mas não é o xadrez. Você pode fazer um campo de comparação. Não tem uma igualdade, pode ser semelhante, como o basquete. Eu já tive vários professores que usam xadrez para nos explicar sobre defesa tática, a vantagem e desvantagem, ok? Ligado ao esporte. Okay? Mas não é o propriamente dito xadrez. É lógico que o xadrez teve campeonatos aí que eu já cheguei a ajudar, não ser um grande orientador ligado expert nessa área de jogos de salão, né? Jogos na sala de aula prática, mas tem as regras que vêm, ou seja, quanto mais você vai estudando, você tem que ler as regras. Quanto mais você vai lendo, você vai vendo o que é mais interessante, você já leu. Quando você lê, vai fazer um feedback. Quem coloca essas questões é o Vygotsky, desde Moscou e até os seus pareceres nesse mundo, nessa universidade que coloca algo importante. Mas eu quero dizer o brasileiro Sócrates. Tem alguns autores que falam que Sócrates não escreveu nada, tem que especificar, igual treinamento. Eu vou fazer meu treinamento ligado à adaptação. Aí eu vou ter que especificar se é futebol, vou ter que especificar se é futevôlei, vou ter que especificar se é voleibol de praia, eu vou ter que especificar o treino para ver a competição-alvo. Então, quando fala Sócrates, especificar que o Sócrates brasileiro, só o Sócrates lá, o pai da filosofia que eles falam, né? Ou seja, então são fatores que vêm nos colocar. Então aqui diz que o meio-campista brasileiro Sócrates, em 1983, ele diz, quero morrer um domingo, que nesse dia o Corinthians seja campeão. E ele faleceu 4 de dezembro de 2011, um domingo que o Timão ganhou o título de campeonato brasileiro, okay? Da Série A. Pela 5ª vez nessa história. Então, o Sócrates eu coloquei como questão de canal para discutir sobre autoavaliação, ou seja, você almoçar, jantar, conversar contigo, a lei da maêutica, né, que o conhecimento é uma missão que você vai ter que, ou seja, incentivar a ver construções e reconstruções e desconstruções. Mas eu usei o Sócrates ali e falei que na época que o próprio Sócrates entrou na medicina, eu falei, muito interessante. Ao meu ver, o próprio Corinthians patrocinou, o próprio time que viu que o Sócrates tinha um campo de sucesso, patrocinou ele ali para fazer uma medicina bem rápida ali, ou deu um diploma. Né? Então sabemos que tem essas questões de empreendedorismo e questões pessoais. Isso não é errado. Isso é uma racionalidade e empreendedorismo. Não estou falando da NBA também, em outros esportes, muitas vezes. Já aconteceu comigo, tinham rapazes que tinham um destaque muito grande no futebol e outras modalidades, que tinham o quê? Desconto, bolsas, tinham valores. E havia também por trás, nos bastidores, alguns professores que cobravam bastante, reclamavam. Mas essa intimidade fica um conteúdo oculto, né, que como a própria Pereira colocou, a Aroeira Pereira colocou nos conteúdos ocultos que relacionam aos conteúdos previstos. O conteúdo previsto não coloca racionalidade, prevenção, é prevenir. Eu não sou contra, como já falei, eu não sou contra as pessoas, muitas vezes, nós temos que prever, o planejamento é uma prevenção. O diagnóstico, a Regina Célia aqui, que eu coloco a Regina Célia, fica mais modesto de falar, a Regina Célia coloca em destaque o planejamento, a didática, algo interessante sobre os patamares, sobre a didática. E a ciência que relaciona a didática também, que é uma arte, que é a própria pedagogia do movimento. A pedagogia e o aprendizado motor, ok? Então são fatores. Quando eu falo que o próprio Sócrates aqui, em questões de medicina,
meios, nos colocou valores, né, ligado a esse protesto, ligado também ao o próprio jogador dar esse valor. Teve épocas que tinham grandes jogadores que sumiram, ficaram em anonimatos, mas ganhavam bem, porque não houve um grande empresário, um investimento pioneiro. Ou seja, houve algo falocêntrico, mas o quê? Muitos pegaram cargo público aí, senadores, senadoras, mas eu quero dizer que tempos atrás, o treinamento mesmo era o gás, é o agachamento que, lembra que eu falei que a questão do halterofilismo, são ideias que eu estou colocando aqui, né? Ligado a vocês depois terem as suas interpretações, contestações e as suas compreensões e suas colocações. Cada um vê, enxerga como quer. E quando enxerga ou quando não enxerga, vai se adaptar da maneira da realidade onde estamos inseridos entre pesquisas e processos sociais, realistas entre patamares. Há uma maneira de viver. A maneira de viver é o olhar clínico que nós temos. Não pelo olhar visível, acústico, rústico, ou seja, depressível. Então, são fatos ligados à própria maneira, à experiência, às contradições. Aonde há contradições, há histórias. É lógico que tem muitas pessoas que nos ajudam já em simplesmente não gostar de nós. Todo respeito. Em questão até de futebol, arquibancada. E nós já ficamos quietos, só bater a percepção visual. Isso já é uma maturação social. Nós temos que entender que quanto mais a arquibancada estiver cheia, nós temos que aprender a se liberar um tipo de dopamina para eles, que querem que nós perdemos, ou acontece o MA, algum tipo de coisa que acontece, brigas, guerras, mortes, vai liberar muita substância. Até quando chegar o quê? Cadê todo mundo? Lembra que eu coloquei uma foto aí, um leão? Aí o leão chega lá no templo, cadê todo mundo? Só tá ele lá. Daqui a pouco só tá lá o leão, tigre, ok? São patamares importantes nessas conivivências. A palavra cor, posso usar a inteligência pintórica? Posso já usar o campo de base e estrutura ligada a Vygotsky. As cores, vamos colocar patamares, papéis, representações ligadas à nossa mente e à nossa percepção e nossa audição, ligada ao nosso tato. Ou seja, há os 5 sentidos. Mas essas bioestruturas trazem os campos biomecânicos, bioorgânicos, que relacionam a pesquisa. Ou seja, a própria saliva que eu falei, a cardiopenia que relaciona fatores falocêntricos, que o próprio médico, só ele que pode, ou seja, estar ali atendendo. Mas há uma esperança ainda de criatividade diante de os campos interdisciplinares. Eles falavam comigo no campo cuidadoso, em particular, falavam que o professor de educação física é muito mais na aula prática mesmo, para diversão, o empreendedorismo. Mas eu falo com eles que as questões ligadas, como Sócrates, ligado ao esporte e medicina, tem muita coisa e muito conteúdo que relaciona principalmente os campos bioquímicos. Por exemplo, o Messen. O Messen ali, ao meu ver, na concepção ali, deve ter rolado o quê? Não vou falar do testosterona, não, deve ter rolado algum hormônio, algum tratamento para enriquecer ele, fortalecer ele, mas ele não chegou ainda a ser o titular. Ou seja, ali na Argentina, ali teve um tipo de anemia que eles tiveram que fazer um tratamento. Não sei se o próprio Zico aconteceu isso, aí alguns falam. Então são fatores que relacionam, entre as possibilidades e essa janela ligada ao conhecimento e teoria prática. Nós ficamos fixados nesse tempo líquido, e esse tempo líquido fica solidificado constantemente em recordar só as coisas que vão ser atribuintes. Uma sacola, não somos um tipo de remédio, querendo ou não, nós temos dopamina, serotonina, ou seja, somos seres humanos, um conversa com o outro, há um tipo de convivência e sobrevivência ligada à humanidade. E esse tipo de teoria é um campo local, esse tipo de teoria é um campo cultural, esse tipo de teoria é um campo diretivo. Depende da pessoa, diretivo. E também indiretivo também. Se manifestar ligado à própria capacidade motora. E a própria capacidade motora vai haver a habilidade motora. Então, há uma descoberta entre essas questões, ok? Vamos colocar esses campos não radiográficos, mas biográficos, que coloca essa tensão, essa inserção ligada à própria pesquisa, que vamos achar a nossa maneira de viver, segundo os externos da vida, os manúbios, os fôlegos da vida, até o fôlego da cultura,
né? Ou seja, ok?